Boa noite a todos. Como a Célia disse, né? Enfim, acho que nesse frio aqui na nossa casa, acho que sairmos de casa para qualquer atividade no friozinho, a gente pensa uma, duas vezes, né? Sempre parece que assim, pelo menos comigo, tem semanas que dá palestra, como acontece às vezes alguma coisa no dia, que é para nós já termos essa, vamos dizer assim, uma dificuldade, já dessa tentativa que a gente não venha. Então, o frio, um estresse. Na palestra que era para me dar há um mês atrás, eu fiquei doente, assim, sempre tem algo. Então, assim, para nós estarmos aqui, já é um aprendizado para nós, já é uma batalha que nós vamos vencendo no dia a dia contra essas dificuldades que vão aparecendo, para a gente vir aqui aprender juntos, receber todas essas bênçãos, toda essa boa energia que tem na nossa casa. Então, muito obrigado pela presença de cada um essa noite. Hoje, o tema que eu tentei trazer, tá, que eu trouxe para a gente bater um papo, para tentar explanar um pouco, é referente ao capítulo 8 do Evangelho, deixar vir minhas criancinhas. Na verdade, é o item 18 e 19. Tá? Quando eu pensei em trazer esse tema, que é um tema que, para nós, toca de uma forma muito profunda nessa parte de criança, para que a gente sejamos pais, avós, educadores, enfim, a casa com evangelizadores, é algo que é muito importante, é uma jornada muito bonita, que é com a infância. Só que se a gente olhar apenas pelo lado biológico ou da psicologia, a gente vai para um caminho, por exemplo, só do crescimento, de aprender o andar, o falar, ou aprender a matemática, o português. Então, tentei trazer aqui a luz da nossa doutrina de 3 pontos, que é, como eu falei, do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 8, do Livro dos Espíritos e de um item, o item 15 da Gênese, tá? Do capítulo 15, perdão, da Gênese. Então, tentei casar essas 3 passagens, esses 3 pontos, para basear essa palestra. Se a gente pensar nos 3 pontos, na hora de falar cada um, fala assim, qual é a ligação de cada um deles, né? Porque um vai falar da infância, que está no Livro dos Espíritos, o outro da responsabilidade dos pais no Evangelho, e o outro, né, essa passagem nos itens 52 e 53, da tentação de Jesus. Qual que seria a ligação? Só que, conversando, a gente vai vendo que a ligação está no nosso progresso moral, o que nós buscamos. E aí, essa infância não vai só propriamente para as crianças, né? A progressão é nossa, é de todos nós. Porque se hoje em dia a gente perguntar o que é uma criança, quem é uma criança, só é essa pergunta simples, a gente vai olhar no nascimento, o que é um bebê. Mas o que a nossa doutrina trouxe, como uma das, acho que no momento que veio a doutrina espírita, como talvez uma das maiores revoluções, entender que não é apenas um corpo físico, e sim um espírito imortal, que a gente veio nessa caminhada, estamos nessa caminhada. Tanto que o Kardec pergunta, na 379, o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto a de um adulto? E a resposta é que sim. E essa resposta, se a gente pegar e compreender um pouco mais só com esse sim, dessa questão de crescimento, a gente vai ver o quê? Essa criança, ela está aqui como criança fisicamente. Ela não é a primeira existência dela. Ela não é uma alma recém-criada. Né? Ela não é, como a gente fala, uma folha em branco. Ela já tem um livro escrito em sua parte. Já tem as páginas viradas, escritas, vivenciadas. Ela já viveu, essa criança, ela já amou em outra vida, ela já sofreu, já chorou, já errou, como a gente erra hoje em dia, a gente acerta, como essa criança já acertou, teve família, amigos, a gente já foi rica, já foi pobre, já foi autoridade, ela já foi uma pessoa subordinada, como hoje em dia nós somos também, em algum aspecto da nossa vida, tudo isso. A gente pode ter sido uma vítima, como essa criança também, ela pode ter sido agressora. Tudo isso nós não sabemos o que é, porque a gente também tem o esquecimento das nossas vivências anteriores. E isso é uma dádiva dada por Deus.
para a gente conseguir realmente que essa página seja escrita, seja a continuação, mas sem a gente ter essa visão dos nossos erros, para dificultar. Então, a reencarnação para nós é muito mais só que um ato de misericórdia ou como uma lei de justiça. É uma lei de amor. Porque se imagina se Deus olhasse para nós, você errou, você não vai ter outra oportunidade. Como a gente viveria no nosso dia a dia? Será que a gente ia buscar fazer o melhor? Depois de falar assim, bom, se eu já errei e eu não vou ter salvação, ou não vou para um lugar bom, não vou ter nada nesse aspecto, por que eu vou fazer algo melhor? A nossa esperança é como se ela fosse embora. A gente perde totalmente a esperança de seguir. Não seguir na vida, mas seguir no caminho de eu errei e vou buscar melhorar. Só que Deus ele faz totalmente ao contrário para nós, a partir do momento que a gente tem a reencarnação. É como ele dá novos começos para o nosso dia a dia. Então, cada nascimento é uma transformação para nós. É uma oportunidade de crescimento. É esse símbolo de esperança, porque a gente fala que a pureza das crianças, nessa fase, nos primeiros anos, é lindo. Por quê? Essa passagem, essa vivência de a gente entender o que nós temos para fazer. De novo, é o nosso Deus falando para a criança, para nós, enxergarmos também como para nós, eu acredito em você. Por isso que você está aqui de novo, para você poder caminhar. Nas questões de 380 até 382, Kardec ele traz que se a criança é um espírito antigo, por que ela não demonstra toda a sua personalidade? Por que parece tão diferente do adulto que foi em outras existências? Ela tem que ser dessa forma porque ela precisa se adaptar a esse novo corpo. Por mais que a gente tenha sejamos um espírito imortal, está dentro de nós todas as nossas tendências, a nossa evolução, que a gente já conquistou, a parte moral das nossas coisas, a parte boa que nós já temos dentro de nós, a gente ainda precisa desse aprendizado. Então não é só o aprendizado toda vez que volta, é o andar, o falar, não. É realmente a gente se readequar a esse corpo, a essa nova vivência, família, para realmente a gente ter esse despertar. Porque se a gente imaginar que um espírito, nós vamos ter vivências anteriores, vamos trazer dentro de nós o ódio, o orgulho, tá? Vícios, ambições. E se a gente vai trazer isso tudo de uma vez, nós não vamos. Por isso que a gente tem essa adaptação, porque a gente vai trazendo e vai trazendo aos poucos, de uma forma educativa. Porque a criança é a fase mais, não fácil, mas é a fase que nós temos maior possibilidade de reorganizar esses exemplos recebidos. Por isso a importância que nós trazemos de educadores, pais, de toda uma sociedade junto às crianças. Até porque nós mesmos, se enxergarmos que a criança tem essas possibilidades, por que não nós? Porque a gente já passou por isso, agora que é adulto nós não vamos conseguir. Então essa oportunidade de receber novas influências é um aprendizado também para nós, para que a gente seja o caminho correto, seja o exemplo desse dia a dia. No item 18, traz isso, que a infância é uma bênção divina, né? Que Deus torna a criança mais acessível a essas impressões, a esse recebimento de informações, de crescimento e evolução. Porque é mais fácil para ela ter esse crescimento. Mas não apenas o físico, como eu falei, é a parte realmente moral. Então, além dessa oportunidade, essa porta para a renovação das crianças, ela realmente é uma transformação para o espírito, tá? Nessa fase. O item 19 já traz, né, para não complementar, mas dar essa continuidade, desculpa, a responsabilidade dos pais. Os espíritos ensinam que confia aos pais uma missão, e traz dessa forma, a missão
não vem falar em questão de posse, de propriedade, fala em missão. O filho não nos pertence. É como se a gente tivesse no nosso dia também. No nosso trabalho, o trabalho não nos pertence. Nós estamos atuando na nossa casa espírita. O professor Raimundo é o presidente do centro. Ele está presente, ele não é o presidente. Porque ele está nessa missão de gerir, porque a gente precisa disso. É a mesma coisa com a infância, com a criança. Precisamos ter o pai ou a mãe porque a gente assumiu esse compromisso. Mas não é propriedade. O centro não é nossa propriedade, o carro é nosso nesse momento para utilização do nosso dia a dia. Então, as crianças é colocado aos nossos cuidados, né, realmente para isso, para ter essa colaboração nesse crescimento. Vamos falar de uma fase que traz que nós somos chamados para colaborar com Deus aqui e com nós, né? Que a criança também nos ensina muito, que esse espírito não é porque é nosso filho que quer dizer que não seja às vezes mais evoluído que nós. Pode ser que no futuro ele venha para nos ensinar muito mais do que ao contrário. Nosso papel era realmente só conseguir dar esse primeiro passo para depois a gente evoluir junto com ele, nesse crescimento. Então o educar, ele é muito mais que essa instrução, né? E a instrução, falei, não é a matemática, é o português, é uma profissão. A educação moral, nosso dia a dia é diferente, que é a honestidade, o respeito, a compaixão, a responsabilidade, a fraternidade, que são pontos que são bem mais difíceis ainda para nós do que o ensino intelectual. Porque o intelectual é o que a gente visa para ter uma profissão, para ter um bom salário, para ter uma boa vida. Então a dedicação é diferente do que a gente às vezes ainda no egoísmo dentro de nós, nesse orgulho, e a gente recebe uma ofensa, então talvez a nossa atitude já vai ser também não tão boa, quer dizer, nosso exemplo já não está sendo tão bom para as crianças, e isso vira uma consequência. Porque assim, eu tenho meu filho que vai fazer 6 anos, qualquer coisa que falar ou fazer, ele vai repetir ou ele vai fazer. Eu viajava até pouco tempo e ele falava que ele queria trabalhar o que eu trabalho em Bauru, quando eu viajava. Agora que eu estou aqui, ele quer fazer o que eu faço, quer trabalhar. Então, ele me vê, ele quer usar esse exemplo. Então, como eu sou no meu trabalho? Eu respeito, eu faço tudo com honestidade, visando o melhor para todos, porque ele está vendo. E aqui ele vai lá me esperar, ele entra comigo. Qual vai ser a minha atitude perante todas as outras pessoas? Então é algo que é uma responsabilidade imensa. Não sabemos que ainda é difícil, a gente vai errar. É difícil a gente esquecer às vezes esses erros e falar assim, vou colocar a pedra aqui e vou seguir. Isso vai também doer um pouco em nós, que vai dificultando. Mas a gente precisa, que é uma missão muito importante. Então, os nossos exemplos é fundamental nesse dia a dia, muito mais que nossas palavras. Muitas vezes eu não preciso falar nada, mas o que eu fiz ficou muito marcado. Muito mais marcado se eu pegar e ficar meia hora conversando com ele. A 384 do Livro dos Espíritos, Kardec traz a pergunta: por que a criança chora ao nascer? E a resposta é, porque ele chega ao mundo de provas e expiações, a um mundo de desafios, mas também de crescimento. Então a gente olha e fala assim, uma coisa tão simples, fala assim, a criança chorou quando ela nasceu. Hoje, obviamente, na parte da médica é ver as reações da criança, se ela está bem, está sentindo a atitude do médico para ver se está tudo ok, de respiração, enfim, desse todo. Mas enquanto espírito, é também essa compreensão de que ele chegou a um lugar para ele ter essa nova oportunidade de reencontro, de reparações, de aprendizados, de oportunidade. Então não é apenas um choro, é como se fosse o oi dele ao mundo. Eu voltei para a nossa caminhada.
Na questão 385, uma observação, tá? Bem também atual. Os espíritos explicam que à medida que cresce, a individualidade do espírito reaparece. Então a gente fala isso, convendo aqui com as crianças aos sábados, pegando várias fases, eles indo pequenininho, com 3 anos, aí depois com 6, né? A Rosa também pode falar muito mais. Tinha uma personalidade e 2 anos depois parece que é totalmente o oposto, totalmente o contrário. Mas não é que ela não tinha essa personalidade. O espírito não mudou em nada. Ela que foi, aos poucos, fazendo essa entrada, essa vida material, fazendo essa transição e trazendo à tona também as suas tendências, seus valores, suas qualidades, as suas dificuldades. Então tudo aquilo já estava, mas era nessa progressão. Então tudo isso vai surgindo aos poucos. E a gente fala assim, nossa, que mudança, meu filho era tão tranquilinho quando ele tinha 2 anos, agora parece que passou um furacão. Não, só era como ele era naquele momento, porque ele estava entendendo também o ambiente dele, a família que ele estava, o que ele estava recebendo de informação e aprendendo. Então ele às vezes não era calmo, já era um furacãozinho. O meu era tranquilinho, virou um furacãozinho também. Mas já era dele. Isso. Já era dele. E até como observação, como ponto, eu acho que sempre, para mim, acontecia antes, quando a gente tinha a sequência do Evangelho como estudo. Eu falei assim, bom, agora que a gente escolhe o tema, não vai mais acontecer isso. De o tema ser bem, para falar o famoso tapa na nossa cara. Mas parece que eu também, quando eu vou escolher, eu começo a montar, falei, nossa, por que será que eu escolhi? Não, continua do mesmo jeito. Porque eu olho e algumas coisas, depois a gente vai conversando, em policiar, porque é o jeito da criança, é o jeito dele estar se expressando. E a gente não pode podar o tempo todo. A gente tem que exemplificar. E às vezes aquilo é algo natural. No nosso medo, às vezes, do que a gente via como errado, não é essa mudança. Então, quando eu coloquei esse tema, aí eu comecei a ouvir palestra, fui pesquisando, fui lendo, eu falei, nossa, como a gente precisa mudar muita coisa. E às vezes algumas coisas simples. Minha esposa fala assim, Vitor, isso é simples, você não precisa, deixa de fazer. Até porque se acontecer, ele vai aprender. Estava no mercado essa semana, faz subindo aqueles carrinhos pequenininhos, falei, Teodoro, você vai virar? Eu falei, Vitor, deixa. Já falou 3 vezes. Deixa que agora, com ele, não precisa fodar, deixa ele do jeitinho dele, fazendo, ajudando. Se ele subir e acontecer, ele vai aprender, porque a gente já falou. Graças a Deus não aconteceu, porque eu tava me coçando para falar de novo. Porque eu não consigo. Agora cheguei na parte, a questão da Gênese, tá? Que é a tentação de Jesus e a educação moral. Mas qual que é a ligação? Tentação de Jesus, esse trecho traz falando da questão de um ponto que é muito interessante. O que tem a ver essa tentação de Jesus com a infância? A infância a gente encontra essas lutas, né? Essas dificuldades, esses aprendizados, assim como na nossa vida. Kardec traz na Gênese que as tentações representam desafios interiores, né? Então, Jesus não estava lutando nada além do que era algo interno. Não dele, mas de toda a sociedade, que é aquilo que ele veio nos ensinar. Então ele estava demonstrando como a gente poderia, né, dominar essas imperfeições, e ele veio nos exemplificar. Então quando ele transforma pedras em pão, ele representa a questão do materialismo, o apego que nós temos nesse dia a dia. E esse é um ponto que a gente observa bastante, crianças, que é a questão, às vezes, do apego, do brinquedo, que a gente vai ensinando o quê? Tem que dividir, tem que brincar junto, tem que cuidar. Por quê? Já é aquela tendência do meu, da questão já daquele do materialismo. Por quê? Porque a gente está assim como nós, a gente está ainda no provas e expiações.
Então a gente vai ter, nós temos até hoje. Por mais que a gente não queira, tem algumas coisas que é o meu. Às vezes até o que a gente fala, é meu, um negócio que é o nosso, que a gente teria que tentar se expressar, para já dar pelo menos um passinho a mais. Mas não é só meu, é nosso. O carro não é só meu, tá? É nosso. Então a gente já repara, Jesus traz essa parte, quanto a gente se sacrifica às vezes só por esses interesses materiais. E a educação moral das crianças acaba sendo o principal. E falando da questão de criança, porque a criança cresce. Nós já fomos crianças, né? Há 20 anos atrás, há 30, 40, 50, mas nós fomos crianças nessa vivência. Enquanto espíritos, também somos crianças, adolescentes, não sei, vamos depender da evolução de cada um de nós. Mas ainda estamos galgando, buscando essa perfeição, né? Então, a educação moral que Jesus tenta trazer é justamente para isso, para essa evolução. A segunda tentação que ele fala que é atirar-se do alto do templo, que aí traz a questão do orgulho e da vaidade, que é a necessidade de ser admirado, né, de sentir-se superior. E isso hoje, acho que hoje mais ainda, que a gente tem. Hoje tem aqui, a gente está gravando para a gente jogar na nossa página do YouTube. Então hoje a questão do chegar essa informação às pessoas é assim. A gente está assistindo uma Copa que está em outro país e chega em questão de segundos tudo. Se a pessoa publica ou faz, a gente já sabe na hora. Então é muito mais fácil para que esse ego de ser admirado, de fazer algo e ser visto, é muito maior. A gente teve a evolução tecnológica, mas ao mesmo tempo nos deu uma responsabilidade gigantesca de entender que isso tem que ser bem utilizado. Tem uma imagem que eu vi hoje, e eu lembrei dessa imagem de agora, que eu não tinha nem de falar, que a gente demorou 5.000 anos para sair de um tipo de carruagem para uma melhor, e em questão de 100, 120 anos a gente saiu de andar da carruagem a aviões que hoje, esse dia, que podem voar 20 horas seguidas, sem precisar para abastecer. Em 100 anos. O que 5.000 anos a gente demorou para evoluir um pouquinho, em 100 anos a gente teve um boom na nossa tecnologia. Importante? Muito. Eu estava falando com o Henrique. É importante a gente ter hoje acesso à internet para a gente fazer estudos? Muito. Facilita muito mais. Mas é uma responsabilidade grande, porque hoje a gente repara muito que as crianças não escrevem. O relógio, um dia a gente vai trazer aqui para as crianças para ver como ver a hora nesse relógio. Tanto que acostumou com o digital. Então, até que ponto é importante a tecnologia, até que ponto a gente está fazendo ela só de moleto para usar para tudo? Isso para todos nós. Claro que para as crianças a gente fala porque elas estão nessa época da tecnologia. Olhar o relógio é um raciocínio lógico, rápido, a gente olhar e entender que tem 5 minutos cada, de 1 por 2, 2 por 3. É um raciocínio de a gente olhar, saber a conta e ponto. Essa é a hora. E eles olham, eles não sabem. Então a gente está perdendo nelas. Então a gente saber sopesar e incentivar também algumas coisas que são antigas é importante. O escrever, que hoje só se digita, e o celular corrige, o computador corrige. Então é muito importante a gente ter a tecnologia, desde que ela realmente seja uma aliada. Isso que eu estava falando da questão só de se mostrar, né? De a gente utilizar toda essa tecnologia para o uso errado, vamos dizer assim, só para promover. Isso, infelizmente, ainda acaba ocorrendo bastante.
E a terceira tentação, que fala que é o reino da terra, que representa a ambição e sede de poder, que é a ilusão de dominar os outros traz felicidade. Então essa educação moral ensina também essa questão de fraternidade, de cooperação. Então essa ligação desses itens, por mais que às vezes pareçam distantes, não são. Porque isso, se a gente ensinar desde cedo as crianças que elas devem se ajudar a dividir quando ela estiver numa função, e a gente vai ter isso na nossa vida, a gente, como eu falei, a gente vai ter em algum momento que a gente é subordinado e outra hora que a gente não, nós estamos como, a palavra que eu usou, como autoridade, trazer. A gente vai estar com uma questão hoje em dia de uma liderança. E como a gente vai ser? Uma pessoa que respeita, que tenta crescer junto, ou vão desrespeitar porque, o famoso eu que mando. E aqui isso que trouxe Jesus, a gente entender que o cooperar nada mais é que trabalhar junto, que atuar junto, que crescer junto. Então, a importância de a gente já desde cedo ter esse exemplo, passar esse exemplo, é importantíssimo. E aí, quem que a gente pode enxergar, né, como um modelo de tudo isso? Né? Porque nesse todo tem a questão da infância, né, que mostra a questão da infância, no começo da jornada, né, e a questão do final da jornada. Que assim, qual que é o nosso ponto de partida? Nessa vida sempre a infância, nosso nascimento. Nós como espírito, como a gente foi criado, simples e ignorantes, para a nossa evolução. Qual que é o nosso ponto de chegada? Jesus, que ele é o nosso modelo. Então a gente parte pequeno e vai galgando até chegar onde? Até nessa linha de chegada, que é Jesus, que é esse nosso exemplo. Eu nunca fico tanto com a mão no bolso, né, hoje. Tô tentando ficar um pouquinho, mas tá. É que o frio vai esquentar um pouco a mão. Então, que a gente possa, né, que cada criança que a gente encontre, a gente possa receber como uma oportunidade. Não só as crianças, mas também as pessoas que estão no nosso entorno. Porque exemplo, claro que a gente fala que a criança hoje é o futuro, porque assim, é o normal. De gerações, de encerramento de ciclos, de início de outros, isso para tudo, e é importantíssimo, tá? Vou usar como exemplo até a Rosa. A Rosa ficou 25, 26 anos, e ela passou esse ciclo para que a gente pudesse continuar, porque é importante, em algum momento também vai ser importante essa mudança, porque nada tem que ser sempre, a gente não é insubstituível, ao contrário, a gente sempre tem que ter ideias novas e surgir. Então, por isso é importante que a gente consiga passar bons exemplos para que essas crianças, quem sabe uma delas esteja aqui no futuro no nosso lugar. Com mudanças importantes, com exemplos diferentes de mudança, de aprendizado. Porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã. Então, entender o que a gente vai passar para elas é importante. Compreendê-las de como a gente vai passar e a dificuldade, que não é fácil, a gente não sabe o que cada uma passou, mas o que cabe a nós, tentar compreendê-las. Não é fácil, em alguns casos não. Mas não foi com a gente também em algum momento, quem tentou nos ajudar. Quando criança, com os pais, né? Não foi nenhum santinho também, a gente também dava uns trabalho. O Henrique, né, Henrique? Não, então tá, desculpa, Henrique. O Henrique sim, tá? Que santo. Então, quando Jesus fala, deixar minhas criancinhas, é isso que ele tenta trazer para nós, que independente da idade, a idade, a criança caracteriza isso tudo para nós, esses bons exemplos. Para encerrar, eu queria deixar 3 perguntinhas para nós, assim, pensarmos nesse dia a dia.
Se hoje Jesus colocasse uma criança em nosso colo e dissesse, ajude esse espírito a se aproximar de Deus, estaríamos preparados para essa missão? Outra seria, estou ajudando as crianças que convivem comigo a desenvolver valores morais e espirituais? Ou estou preocupado apenas com o seu desenvolvimento material? E é aquilo que eu falei, né? É importante a gente buscar, obviamente, um crescimento material. Mas será que é só isso que a gente está tentando ensinar? Passar? É importante, porque obviamente a gente sabe que com o dinheiro, com o ganho, a gente pode também ajudar de outras maneiras. Não apenas com bons exemplos. A gente sabe que ainda no mundo que nós estamos, ainda é necessário. Mas será que a gente só está focado nisso? A gente vê que é muito foco nessa parte material. E a última é, se Deus concede à criança um período especial para se desenvolver, para seu desenvolvimento moral, de que maneira nós, como família, educadores ou evangelizadores, estamos aproveitando essa oportunidade para ajudar os espíritos que convivem conosco? É parecida com a de cima, mas é para a gente realmente entender, não só com as crianças, mas com o nosso entorno. Como a gente está agindo? A gente está preparado para auxiliar? Ou até mesmo para ser ajudado? Sempre gosto de colocar, porque é muito melhor a gente estar na condição de ajudar do que ser ajudado. Que a gente está um passinho a mais, talvez a gente conseguiu já passar alguns pontos. Mas será que nós estamos? Espero que sim. Espero que a gente possa estar preparados. Eu trouxe, bateu muito de quando eu vendo escolher esse tema é falar e trazer sobre criança, e eu uso muito de exemplo porque eu sou muito ligado a essa parte da educação, a parte ou seja, do nosso projeto, hoje eu estou trabalhando em escola, porque sempre para mim, a vida toda, foi o que acho que assim, é mais, entre aspas, fácil para a gente conseguir fazer algo para o futuro, do que quando a gente já está numa idade que a gente vai ter muito mais consolar, dependendo, do que auxiliar. E é um pouco triste pensar dessa forma, mas ainda é a nossa realidade. Então, com criança, a gente tem essa esperança ainda de algo diferente. Tá? Então, assim, o mundo, obviamente, não é também só coisas ruins, ao contrário, que a gente possa, se for para divulgar, seja divulgar as coisas boas e de uma forma que a gente não tem esse enganho, nada. Ao contrário, que mostrar que as pessoas, a gente pode fazer muito mais, ter muito mais bons exemplos com esse crescimento, tá? Então, obrigado pela presença de cada um. Espero que me enrolei em algumas partes um pouco, mas que a gente possa voltar aqui com uma frase, com uma palavra, talvez que esse questionamento, uma pergunta, para o nosso dia a dia que seja diferente. Obrigado, pessoal.